Começar falando sobre o Lucas Silva, que apesar do Cruzeiro não ter feito bons jogos, né, nem contra o Grêmio, nem contra a equipe do Red Bull, ele tem tido uma nota média muito boa, né, um desempenho bem interessante também, desde essa sua volta, né, ao Cruzeiro. Eu vou deixar aqui então alguns números dele para vocês, lá pelo site SofaScore, fiz lá o post dele mostrando as notas dele nesses últimos jogos. Muito bom mesmo, tá? Foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo em 3 dessas últimas 5 partidas. A estreia dele contra o Atlético Paranaense foi muito boa, né? Ele teve uma nota de 7.8, deu uma assistência, aí depois contra o Botafogo 7.2, contra o Palmeiras mais 7.6, contra o Corinthians 7.9, o melhor jogo dele até aqui, contra o Grêmio 7.2 e 7 contra a equipe do Red Bull. No pior jogo dele, ele ainda jogou bem, mas o Cruzeiro no geral caiu bastante, né, de desempenho, tanto contra o Grêmio quanto também contra a equipe do Red Bull. Enfim, até deixei aqui alguns jogos dele, que no caso é na Série A, então tem algumas partidas pela equipe do Grêmio, mas desses 10 jogos, 6 foram pelo Cruzeiro, né? Então realmente um desempenho muito bom até aqui e chama a atenção os números dele pelo Cruzeiro, que já era de se esperar, né? Eu via muita gente falando, eu falava do Lucas Silva para ele voltar, né? Que seria uma boa opção, porque aqui no Cruzeiro ele joga muito, não tem nem o que discutir isso. E muita gente ficava com o pé atrás, não, ele tá muito mal, encostado lá no Grêmio e tudo mais, não vai dar certo. E era uma questão que eu já tinha em mente que poderia sim dar certo, porque todas as passagens aqui, quando ele vem para o Cruzeiro, foi muito boa, né? A primeira, tudo bem, ele surgiu na base, um excelente desempenho. Aí ele volta também do futebol europeu. Naquela ocasião até estava jogando mais do que vinha jogando, por exemplo, pela equipe do Grêmio, mas teve um desempenho excelente até deixar o clube em 2019, porém, realmente, pelo Grêmio não foi só 6 meses desse ano que ele vinha sendo reserva. Desde o ano passado, desde o início de 2022, ele estava muito mais no banco na equipe na Série B do que como titular, então dando essa volta por cima, né, realmente, e assinando com o Cruzeiro. Lembrando que o contrato dele com a Raposa vai até o final da próxima temporada, então acho que não tem chance alguma, né, dele deixar o Cruzeiro por agora. Não ficaria surpreso se ele seguisse aí pelos próximos anos. Longe de eu achar que ele está próximo de se aposentar ou algo nesse sentido, até porque ele tem 30 anos de idade, mas certamente, né, já tem uma trajetória muito boa vestindo a camisa do Cruzeiro e agora vai para essa sua terceira passagem, que é com um início muito bom nesses 6 primeiros jogos, sendo o melhor jogador em nota, né, do Cruzeiro no campeonato, atrás apenas do Marlon, só para você ter uma ideia. Ajuda bastante aqui também, é a 188bet, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar nesses próximos compromissos aí do Cruzeiro, tá? Tem esse jogo aí contra o Fluminense, depois duelo, no caso, de volta contra o Cuiabá, enfim, várias partidas aí das próximas do Cruzeiro, você pode apostar lá na 188, que vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$250, tá? Ótima promoção, então não perca tempo. Vou deixar alguns resultados que eu tive também aqui nessa semana nos jogos das eliminatórias, né, da Copa do Mundo. Excelente retorno que eu vou deixar aqui para vocês. Saque super rápido, super confiável. Link da 188 está aqui embaixo, então, na descrição. Bom, então o Alexandre Matos, que já teve essa passagem, a primeira dele, né, e diria que até única, muito boa realmente pelo Cruzeiro, que foi responsável pela montagem do elenco de 2013, 2014, que obviamente não era um time que tinha dinheiro a rodo, né, sobrando e tudo mais. Não, muito longe disso, e fez algumas contratações certeiras, como por exemplo o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart. Foi muito ajudado também pelo Pedro Lourenço, que tem uma identificação, eu diria que mais próxima dele do que do Ronaldo, por exemplo, que os dois, o Pedro Lourenço e o Ronaldo, são donos, né, da SAF do Cruzeiro. Enfim, teve essa ótima passagem no América, veio para o Cruzeiro, ganhou aí o bicampeonato brasileiro e foi para o Palmeiras, onde ficou lá por alguns anos. É aquela coisa, eu diria que o Alexandre Matos, ele arrumou o terreno para o Palmeiras vir a ser o que ele é hoje, né? Com algumas contratações e gestões, né? Porque você pode ver que alguns atletas que hoje estão no Palmeiras foi o Alexandre Matos que trouxe, acho que o Dudu, o Gustavo Gomes, enfim, o Gustavo Scarpa também na época, e logo depois que ele sai, o Palmeiras começa a ganhar tudo, né? Mas eu acho que não foi porque ele saiu que começou a ganhar, mas sim por conta da sequência de vários anos, né? O Palmeiras nunca ganhava nada, uma Libertadores aí com um time milionário, um investimento altíssimo, aí depois que ganhou, aí virou uma máquina realmente de conquistar títulos. Enfim, ele que foi contratado então pela gestão do Ronaldo, a partir da gestão do Ronaldo não, da gestão ainda do Sérgio Rodrigues, em dezembro, se não estiver enganado, novembro, dezembro de 2021, com um trabalho para 2022 e 2023. Ele até depois deu entrevista falando que o vínculo dele com o Cruzeiro iria até o final de 2023, daqui a pouco eu falo sobre isso. Só que ele foi desligado aí pelo Cruzeiro, tanto ele quanto o Luxemburgo, né, que meio que tinha um acordo encaminhado para seguir no Cruzeiro para 2022, mas com a chegada do Ronaldo teve essa mudança e não teve essa permanência, né? Nem do Luxemburgo e nem do Alexandre Matos. Eu acho que assim, se o Ronaldo não tivesse comprado o Cruzeiro,
pelo menos já tinha um segmento para ir, sabe? Não estava tão ruim não, com o Luxemburgo que salvou o Cruzeiro de ser rebaixado e com o Alexandre Matos que naquela época tinha tentado renovar alguns contratos e tudo mais, e muita gente ficou com o pé atrás, porque ele, logo depois que ele sai, né, o Atlético compra o Vitor Roque, mas na minha opinião foi muito mais erro, por exemplo, da diretoria do Cruzeiro, do que uma malandragem do Alexandre Matos. Não, né, até porque nós não sabemos a informação, então não dá pra você vir e sair falando, acusando todo mundo, ainda mais que é eu que tô aparecendo aqui no vídeo, então não, eu diria que não, até porque se fosse, o Ronaldo já teria entrado, né, na justiça com algo nesse sentido contra o Alexandre Matos e não contra o Atlético Paranaense, até porque eu acho que foi muito mais erro do Cruzeiro, que já tinha que ser renovado esse contrato do Vitor Roque há muito tempo pela multa rescisória. Enfim, então ele foi contratado naquela época e ele até deu uma entrevista falando o seguinte, abre aspas, sobre isso. Em outubro, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, me procurou e começou muito essa mobilização. Eu cheguei a fazer um acordo com o presidente do Cruzeiro, que seria até o final de 2023. Ainda não fui comunicado por ele sobre essa saída, mas fui comunicado pela imprensa, né? Fica aqui a minha palavra de honra de mais uma vez ser lembrado para trabalhar no Cruzeiro e o agradecimento a todas as pessoas que acreditaram e se mobilizaram para que isso acontecesse. Disse aí então o Alexandre Matos, que naquela ocasião então falou que gosta muito da torcida do Cruzeiro, que tem uma gratidão pela passagem que teve por aqui, e logo depois vocês vão lembrar que ele tinha mais interesse de continuar no futebol lá da MLS, algo que acabou não acontecendo, não sei se não saiu o visto de trabalho e tudo mais, e logo depois ele foi para o Atlético Paranaense, onde também naquela ocasião teve algumas falas falando mal do Ronaldo, né, por conta dessa sua saída, e foi o Ronaldo que não quis a permanência do Alexandre Matos para 2022, que é aquela coisa, não acho que é porque o Alexandre Matos é um cara ruim, não, acho até que ele seria interessante para a SAF, mas porque o Ronaldo já tinha, né, alguns nomes da sua gestão, seja, por exemplo, o Pedro Martins, o Paulo André, e logo depois a chegada de outros jogadores e que atuam nessa função parecida com a do Alexandre Matos, porque já tinha então o seu grupo, né? E não gostaria da permanência do Alexandre Matos, que logo depois ele deu uma entrevista falando para a Globo, falando principalmente sobre esse problema do Vitor Roque, né? Ele falou o seguinte: o que eu vejo foi uma incompetência, um amadorismo e querem justificar isso para a torcida através de terceiros. Nada além disso, né? Quando ele se referiu a essa saída do Vitor Roque, porque o Alexandre Matos estava no Cruzeiro e viu essa brecha no contrato. Ele falou justamente isso, que é uma incompetência que foi por parte do Ronaldo e da sua diretoria e que gostaria de colocar a culpa, né, para a torcida como se fosse no Alexandre Matos. Enfim, ele ainda falou o seguinte: a diretoria não conseguiu efetivar a renovação com o atacante e receber a quantia pretendida de 40 milhões de reais que foram pedidos, incluindo os empréstimos do zagueiro Zaivaldo e do atacante Jajá, que pertence à equipe rubro-negra, né? Ele ainda falou o seguinte: houve também um telefonema entre o Petraia e eu, o Ronaldo e o Paulo André, quando a gente informou que havia o interesse, mas que a gente não ia pagar os 40 milhões de reais. E passaram alguns minutos, o Paulo André me enviou pelo WhatsApp, e eu tenho isso aqui, de uma proposta para pagar parte do Cruzeiro, que seria só detentor, né, de 45% dos direitos do jogador, 35% do América e 20% é do atleta. Aliás, o próprio Cruzeiro lá atrás não foi correto com o América, disse então o Alexandre Matos, que ainda terminou dizendo o seguinte: o que foi falado foi de uma proposta de 17 milhões de reais para o Cruzeiro e isso no todo daria aproximadamente 40 milhões. Mais o Jajá e o Zaivaldo, emprestado com salários pagos pelo Atlético e mais 10% de uma venda futura. E o Alexandre Matos ainda destacou que a contraproposta foi negada pelo Furacão, já que o valor excederia, né, os 24 milhões de reais, já que a equipe paranaense deveria pagar ainda a porcentagem ao América e ao próprio jogador, que ele ainda completa: o Ronaldo, nós entendemos a necessidade de vocês. Emprestaremos os jogadores como emprestamos mesmo, mas não é possível pagar mais do que o valor da multa. Se eu te pagar 17 milhões, eu tenho que pagar proporcionalmente o América e o menino. Isso vai dar mais de 40 milhões de reais. Isso não dá. Então, de acordo com o Alexandre Matos aqui, né, colocando cada um dos lados, o Cruzeiro gostaria de ter esses 17 milhões só para eles. Vocês vão lembrar que, apesar de ter sido 24 milhões de reais na multa rescisória, o Cruzeiro ficou para ele mesmo 12 milhões, 13 milhões, porque era só meio que metade desse valor, né? Então, foi menos do que isso, para falar bem a verdade. O Cruzeiro vinha falando que gostaria de 17 milhões e depois uma contra